Ok, então continuando aqui o problema de busca em vetor, agora a gente vai fazer, depois que a gente já viu o algoritmo, agora a gente vai fazer a análise desse algoritmo, tá? E, bom, como é de costume aqui, como vai ser até de costume para a gente vai contar então quantas comparações com elementos do vetor são efetuadas. Então, novamente, isso aqui é uma decisão nossa, mas a gente podia começar a contar outras coisas, tá? Inclusive na lista de exercícios vocês vão ser solicitados a fazer contar outros recursos computacionais, não necessariamente as comparações com elementos de V, tá? Enfim, então eu vou chamar assim ó, de CXVAB, o número de comparações com elementos do vetor feita na execução lá do algoritmo, tá? Então é CXVAB, o número de comparações feitas na chamada do algoritmo busca XVAB, certo? Então, bom, se a gente definiu isso daqui, o nosso critério é contar o número de comparações com elementos do vetor, a gente olha para o algoritmo e a primeira coisa é tentar identificar quais são as operações de interesse, onde estão as operações de interesse. Tá? Então, comparações com elementos de V, aqui na primeira linha não é feita, na segunda linha também não é feita. Aqui a gente tem comparação, mas não com o elemento do vetor. Bom, aqui eu tenho comparação com o elemento do vetor, tá? Então, se o x for igual a v de b, comparei ele com o elemento do vetor, tá? A linha do devolva também não é de interesse. Agora, essa linha aqui também é de interesse para a gente, porque a gente sabe que dentro das execuções recursivas, a gente vai acabar fazendo comparações com elementos do vetor. Então, eu identifiquei as duas linhas aqui no pseudocódigo, que são as linhas de interesse para esse nosso recurso computacional aqui, tá? E aí, bom, eu falei para vocês que a gente quebrava essa análise aqui, quando a gente for escrever lá a relação de recorrência, em caso base e caso não base. Tá? Então vamos fazer assim, ó, o CXVAB, tá? Isso daqui vai ser 0 se eu estiver na base, ou seja, se A for maior do que B, tá? Então, se A for maior do que B, eu não faço nenhuma comparação com o elemento do vetor, tá? Simples assim. Bom, quando que eu não estou na base, tá? Quando que eu não estou na base? Eu não estou na base se o A for menor ou igual do que B, tá? Porque quando A é maior ou igual do que B, quando A é maior do que B, eu estou na base. Agora, de maneira geral, eu sempre tenho o A menor ou igual do que B. Tá? Ou seja, estou trabalhando com um vetor aqui que tem pelo menos algumas posições ali para trabalhar. Né? Então, aqui observem o seguinte, aqui eu vou ter que quebrar esse caso em dois subcasos, que é assim, se eu encontrei o X na posição V de B, tá? Ou caso contrário, né? Se eu não encontrei o X na posição de B, então vou colocar C, X é diferente de V de B, tá? Porque se o A for menor do que B, eu estou me restringindo a essa porção do código aqui, tá? Só que aqui pode acontecer duas coisas, né? Se eu já encontro o elemento X na posição, eu devolvo isso daqui. Caso contrário, eu chamo a execução aqui recursiva, tá? Então, eu vou escrever assim, eu vou preferir escrever assim. Então, se A menor ou igual do que B, e se isso daqui acontece. No outro caso, eu vou fazer assim, se o A é menor ou igual do que B, e... Então, deixa eu apagar aqui. Transferir para cá. Se o X é diferente de V de B, tá? Então eu tenho três casos, quer dizer, eu fiz aquilo que eu falei, né, que era sempre separar o caso base do caso não base, mas no caso não base eu poderia ou
fazer essa linha ou fazer essa outra linha aqui. E eu nunca faço as duas ao mesmo tempo, né? Porque se eu caio nesse C, no primeiro C, eu já devolvo o próprio B. Aí, caso contrário, eu faço, né, a chamada recursiva. Então, eu quebrei dessa forma aqui. Tá? Bom, então, vamos pegar agora esse segundo caso. Se o A é menor do que B e se o X é igual a VB, então aconteceu essa linha aqui. Eu fiz uma única comparação, tá? E acabou, devolveu aqui, né? E para esse caso aqui, né? Esse caso seria o terceiro nosso aqui, né? Se eu estou trabalhando com um vetor com posições viáveis aqui, né? Tipo A menor ou igual do que B, mas eu não encontrei o X na posição na posição B, né? Encontrei o X lá no valor da posição B. Então, quantas comparações que eu fiz? Bom, na verdade, para saber que eu vou ter que executar essa última linha aqui, eu tive que executar essa linha aqui, né? Porque eu só vou vir para cá, né? Lembra que isso daqui é o senão, né? Então eu só vou vir para cá se eu já tiver feito essa comparação aqui. Então eu vou fazer uma comparação, tá? Só que eu vou fazer mais comparações. Eu vou fazer as comparações recursivas dessa parte aqui, né? E aí, como é que funciona isso? Bom, se o XVAB, né, CXVAB é o número de comparações na chamada de busca XVAB, eu posso dizer que o número de comparações nessa chamada aqui vai ser, então, CXVAB-1. Tá? B-1. Ok? Então, eu tenho essa relação de recorrência aqui. Que é, de certa forma, que eu acabei resumindo aqui, ó. Ficou nesse formato aqui, tá? Isso que está nas notas de aula lá. Então, é a mesma coisa exatamente a mesma coisa que eu escrevi ali, fui fazendo com vocês. Eu tenho essa mania aí de às vezes, ir fazendo passo a passo as coisas com você do que apresentado uma vez aqui. Eu acho que é um pouco mais didático, tá? Então, muitas vezes eu vou fazer um monte de coisa escrita e depois eu vou apresentar o mesmo resultado ali. Não se preocupem, mas para mim eu acho que é mais didático para vocês aí aprenderem, tá? Ok, então a gente tem isso daqui. Bom, qual que é a questão aqui? É que assim, a gente não gosta, né, de deixar as coisas em termos de A e B, tá? Como a gente fez na aula passada, quando a gente estava falando do mínimo de vetor, a gente, em vez de falar de A e B, não importa para a gente aonde que começa e aonde que termina. Para a gente importa quantos elementos que tem, tá? Então, vamos tentar limpar um pouco essa relação de recorrência, escrevendo ela em termos de N, que N é o número dos elementos, tá? Então tá aqui, ó, N, né, é o B menos A mais 1, né, lembrando aqui, né, tô com o meu vetor aqui que começa da posição A, vai até a posição B, ele tem B menos A mais 1 elementos, tá? Você pode fazer o teste com alguns valores aqui, alguns valores específicos aqui para se convencer disso. A gente já fez até na aula passada isso daqui, tá? E aí, bom, vamos voltar aqui um slide, tá? Então, olha só. Agora, o que é isso daqui? Então, vamos lembrar aqui. A relação é N, número de elementos, é igual a B menos A mais 1, tá? Então, esse vetor aqui, que começa da posição A e vai até a posição B, vai ser o vetor de tamanho N, né? Tá? A até B, eu estou chamando que isso daqui tem N elementos. Então, esse daqui vai ter, então, N menos 1, tá? Porque eu vou do A até o B menos 1. Ok. Agora, A maior do que B, tá? É a mesma coisa que escrever 0 maior que B menos A, tá? E B menos A, né, se olhando para cá, ó, isso daqui é a mesma coisa que N menos 1, que é igual a B menos A.
Então, B menos A é a mesma coisa aqui, N menos 1. E reescrevendo isso daqui é a mesma coisa que N é menor do que 1. Tá? Ou seja, você está trabalhando com um vetor de tamanho menor do que 1. O que é um vetor de tamanho menor do que 1? É um vetor de tamanho 0, um vetor de tamanho menos 1. Não, são vetores que não fazem sentido, né? Tá? Que é exatamente o nosso caso base aqui, quando os índices trocam ali, né, o A e o B. Tá? E aí, usando a mesma ideia aqui de você isolar, aqui você vai ver que isso daqui é o N maior ou igual do que 1. Aqui também, N maior ou igual do que 1. Tá? N maior ou igual do que 1. Legal. Então, fazendo essas adaptações aqui, para a gente transformar tudo isso para N, né, aí sim a gente fica com essa relação de recorrência aqui. Ela está mais simples aí, né? Não tem aquele negócio de V, B, X. O X dele acaba que até não importa muito. Na verdade importa, a gente já vai comentar, né? Mas o A e o B principalmente aí estão meio que meio de fora, tá? Bom, ainda isso daqui não está muito bom para a gente, essa relação de recorrência. Porque uma coisa muito estranha acontece aqui, tá? Vamos ignorar por hora aqui o caso base, tá? Vamos ignorar esse caso aqui por um momentinho e pensar nos casos de execução, assim, vamos dizer, os normais aí do algoritmo, que não são base, tá? Eu quero contar quantas comparações, né, com elementos do vetor V o algoritmo faz. Só que eu dividi isso em dois casos, né? Esse caso 1 e esse caso 2 aqui, tá? O caso 1 e o caso 2. E aí as comparações, elas vão depender, na verdade, né, disso daqui. Ou isso ocorre, ou isso ocorre, tá? Então, se o x for igual ao v de b, eu só faço uma comparação. Agora, se o x for diferente de v de b, eu faço uma e mais possíveis comparações aqui internamente, tá? Então, para casos normais, ou seja, vetores de tamanho maior do que zero, eu estou dependendo muito desses dois casos aí, quando que ocorre um e quando que ocorre outro. Tá? E se você for parar para pensar, o que são esses dois casos? É a hora que você encontra o elemento, né? Encontrou o elemento na posição lá do vetor ou não encontrou o elemento na posição do vetor. Né? Acontece que encontrar ou não o elemento, você pode encontrar o elemento numa posição do meio do vetor, né? Ou você pode encontrar o elemento logo de cara, né? Ou você pode passar todo o vetor e não encontrar ele, daí você chega na base, né, e tem que devolver não, tá? Então, esse tipo de situação aqui vai dificultar, porque na hora que eu, por exemplo, fosse abrir isso daqui para saber o que acontece com o C de n-1, né? Se ele vai virar... O que ele vai virar? Ele vai virar 0, ou ele vai virar 1, ou ele vai virar 1 mais C de n-2. Qual dos três casos aqui que vai ocorrer? Bom, isso depende muito desse x aqui, né? E se eu vou encontrar ele na posição ou não. Só que eu não tenho como saber isso para uma instância genérica qualquer, sem saber os elementos que estão lá dentro, tá? Então, isso daqui, ele não dá para resolver da forma que tá? Eu não tenho como saber se eu vou encontrar ou não o x lá dentro, a não ser que eu dê para você a instância, né, a entrada. Tá? Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? É pensar assim, vamos supor que eu tenha um caso bom, né, e um caso ruim, tá? Porque assim, o que é o caso bom? O caso 1 ele seria um caso bom, né? O caso 1 seria um caso bom. Você encontra o elemento, você precisa fazer uma comparação e acabou, né? Agora o caso 2 ele é um caso ruim, né? Porque você tem que fazer uma comparação lá, ainda você talvez tenha que fazer mais um monte de comparações, tá? E na verdade a gente vai pensar assim, para facilitar a nossa vida, a gente vai quebrar essa análise que a gente vai fazer em dois casos, que a gente chama de melhor caso e de pior caso, tá? E aí no melhor caso, perceba assim, que no melhor caso você vai encontrar, isso daqui, essa condição 1 aqui, ela vai ocorrer logo de cara, tá? Você vai fazer uma comparação, vai achar o elemento lá e acabou, tá? No pior caso, né,
você nunca vai encontrar o x lá. Então você sempre vai estar olhando para a segunda condição aqui, que você nunca encontra o x na posição que você está avaliando no momento, né? E esse seria o pior caso. E a gente vai quebrar a análise dessa forma: melhor caso e pior caso, tá? Porque senão a gente não sai daqui, a gente não vai para frente.